Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho do ano do Senhor de 2024. Nós estamos na 10ª semana do tempo comum e o evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O Sermão da Montanha é o primeiro longo discurso de Jesus no Evangelho segundo São Mateus. Os 12 primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus é conhecido como Bem-aventuranças, que é o nosso texto de hoje. E ele é parte desse primeiro longo discurso do Evangelho de Mateus, que, como eu disse, é denominado Sermão da Montanha e abrange 3 capítulos, dos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. O gênero literário das bem-aventuranças é bastante atestado no Antigo Testamento, sobretudo nesse conjunto de livros chamado de literatura sapiencial. Um exemplo, entre outros, é o Salmo 1, que diz: Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse espaço de que nós dispomos não é um lugar de fazer um comentário de cada uma das bem-aventuranças desses 12 primeiros versículos do capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus. Eu farei somente algumas considerações de âmbito mais geral. Um aprofundamento desses versículos exigiria um outro espaço muito mais amplo do que o destinado para o propósito desse meio de comunicação e desse nosso instrumento a serviço da Palavra de Deus. As bem-aventuranças são um forte convite à esperança, à luz da escatologia, do que é último, isto é, do que é definitivo. A ressurreição de Jesus Cristo é o conteúdo próprio da esperança cristã. O sofrimento e a morte não são as últimas palavras da nossa existência. Essas realidades desconcertantes e absurdas foram vencidas no mistério pascal de Jesus Cristo. A promessa do Senhor
e a esperança de nossa participação na vitória de Cristo sobre o mal e todas as suas manifestações e sobre a morte, é capaz e tem a força de nos ajudar a viver a nossa existência humana, sobretudo frente aos dramas de nossa existência pessoal e de nossa existência em comum sobre essa terra, sem desistir ou sem que nos desesperemos. Tudo passa, tudo passa. Deus não passa e a sua palavra permanece para sempre. O ensinamento de Jesus aos discípulos é fruto do seu olhar penetrante sobre a multidão. O nosso texto diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Os discípulos são aqueles que se aproximam de Jesus para receber no terreno bom do coração o seu ensinamento, capaz de transformar para melhor a existência do ser humano e nos permitir olhar para todas as pessoas como nossos irmãos e nossas irmãs. Viver no espírito das bem-aventuranças é viver na esperança, que é a condição de todo discípulo nesse mundo. As bem-aventuranças visam incutir nos discípulos e na multidão essa virtude que é a consequência da fé em Deus. A primeira bem-aventurança, poderíamos dizer, é o fundamento de todas as demais. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O espírito que há no ser humano, ele o recebeu de Deus. A vida é um dom de Deus. É o sopro insuflado nas narinas de Adão por Deus e que o chamou à existência. Esse é o espírito que existe no ser humano. A pobreza de espírito não é mesquinhez, mediocridade ou estreiteza de horizontes. Aqui, no nosso texto, pobreza de espírito deve ser compreendida em relação a Deus. A vida é recebida de Deus e diante dele o ser humano está desnudo. Concretamente, viver essa realidade é assumi-la com um coração puro, isto é, como dom de Deus. Os pobres em espírito são os humildes, são aqueles que não contam com as suas próprias forças, mas com a bondade, o poder e a misericórdia de Deus. A segunda parte desse versículo 3, que é da primeira bem-aventurança, que diz: porque deles é o reino dos céus, nós podemos compreender essa segunda parte desse modo: tendo posto em Deus toda a esperança, não fiando-se totalmente de si, eles estão disponíveis para acolher a boa notícia de Jesus, isto é, o seu Evangelho. A partir daqui, se pode compreender que as bem-aventuranças são um apelo aos discípulos a viverem a vida referida a Deus e na confiança nele.
tudo passa e é efêmero. Deus não passa, a sua palavra permanece para sempre. Há realidades anunciadas nas bem-aventuranças que são desconcertantes e nada fáceis de assimilar, de nos convencermos e pô-las em prática, como é o caso da 8ª e da 9ª bem-aventuranças. Nelas a gente pode ler: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Essas situações descritas são extremamente delicadas e, em não poucos casos, elas são aflitivas. Elas podem causar medo e alimentar em nós o ódio, o espírito de vingança do olho por olho, dente por dente. A recompensa escatológica prometida é a única que pode aplacar o que há de pior em nosso interior e que pode se exteriorizar em situações de perseguição, de injustiça, de mentira, de calúnia. Somente a fé na ressurreição e na nossa participação nessa vitória divina é que nos poderá fazer agir com mansidão. A mansidão é a renúncia da vingança, da opressão e da prepotência. Com a bem-aventurança da mansidão, bem-aventurados mansos, com a bem-aventurança da mansidão, a mensagem de Jesus promove a coragem da não violência em todas as suas formas de expressão. Os padres da Igreja veem a mansidão como renúncia à violência, à vingança, ao espírito vingativo. Em tudo é preciso cultivar o espírito de doçura, de mansidão e de paz. A mansidão é também a capacidade de crer na força transformadora da amizade. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Hoje é início de semana. Coloca aí na sua agenda, em algum lugar em que você não se esqueça de deixar aqui o seu like, o seu comentário e encaminhe para outras tantas pessoas quantas você puder esses comentários, desde que a palavra de Deus seja também para você uma luz, seja para você uma guia e ajude também a corrigir o seu próprio comportamento e o seu modo de pensar. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.